Confesso que eu gostaria de ter estudado um pouco mais para hoje, mas eu vou colocar nos métodos de estudo um pouco de advocacia também, sabe? Um pouco de defesa pessoal, verbal. Seus irmãos não enjoam muito de viver aqui. Bom, a gente brinca assim, mas falar de. Às vezes a gente fica nervoso antes de subir aqui, né? Mas depois que estamos aqui, falar da nossa fé é muito bom. Um tanto quanto gratificante, é a palavra certa, realizador, né? Tipo, você consegue ver que você foi feito para falar de Cristo. Não tem como, né? Quantas irmãs estavam cantando sobre o nome de Jesus, que é maravilhoso, né? Então a gente fica pensando assim, hoje eu tenho vontade de falar de novo de cristologia. Esse nome realmente é um nome maravilhoso, tem todo o poder desse nome, né? E nós compreendemos o significado porque nós fomos alcançados pelo poder desse nome, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Então, para nós falar da palavra de Deus e pregar a sua palavra é prazeroso, e nós falamos daquilo que nós experimentamos, né? Eu confesso que eu não lembro aonde que eu parei. Eu acho que eu parei aqui, mas pode ser que eu tenha parado um pouco mais para frente. Então eu vou começar aqui hoje, porque na verdade no meu modo de estudo, às vezes eu confundo. Se eu só estudei aquela parte, eu estudo imaginando como que eu já vou falar, imaginando como serão as perguntas, né? Então às vezes eu falo assim, será que foi real ou foi só eu estudando, né? Mas vou partir aqui, então, se já tiver falado, como uma recapitulação. Vou usar a Bíblia do celular só para lembrar o espaço aqui na frente. Então, a igreja e o reino, nós falamos um pouquinho, da última vez estávamos aqui sobre o conceito, né, realmente, da eclesiologia, da igreja do Senhor, o significado da palavra, o conceito da igreja e a singularidade da igreja. Não lembro se nós falamos da igreja do reino, sei que eu entrei nessa questão da igreja visível e invisível, né? Da igreja universal e a igreja local. Então, eu vou partir desse ponto da igreja e o reino. Uma grande dúvida entre os cristãos é como a igreja se relaciona com o reino de Deus. Isso decorre do fato de haver mais de um aspecto de reino nas Escrituras. Nós já falamos aqui que a igreja ela não é o reino de Deus, né? Mas ela faz parte do reino de Deus. Nós já falamos que o reino de Deus ele não é algo material, mas é algo espiritual, né? Nós falamos que não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Então nós temos alguns aspectos aqui de reino que a Bíblia vai trazer sobre reino, e nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, tá? Primeiro é o reino universal, que seria o mundo todo, o universo inteiro, todo o alcance do domínio de Deus. Então, todo esse universo infinito é parte do reino de Deus. Deus é soberano e domina sobre ele, então é parte do seu reino, ele é rei sobre todas essas coisas, né? 1 Crônicas 29, versículo 11, vai estar dizendo assim: Teu, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Então, esse Deus que é soberano, está acima de tudo, e como ele é soberano, ele reina, né, sobre tudo. Salmo 145 também vai trazer uma ideia desse reino universal. Salmo 145 e o versículo 13.
reino, o teu reino é reino eterno, o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Ou seja, aqui revela que esse reino, o domínio de Deus, é sobre tudo, é sobre todos e é eterno, é eternamente. Porque Deus ele é eterno, né? Como os reis e governantes que passam, né? Mas ele é eterno e o seu domínio é eterno sobre esse reino. E Deus também ele escolhe governantes para julgar o mundo. Então nós vemos que nesse mundo aqui que nós vivemos, como o Senhor está no domínio de todas as coisas, ele tem poder e autoridade para também escolher os governantes para julgar o mundo. Um exemplo disso está lá em Daniel 2,37, onde vai falar de Nabucodonosor, né? Tu, ó rei, é rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Olha só, o Deus do céu te concedeu domínio, poder, força e glória. Ou seja, Deus permitiu. Nabucodonosor, mesmo sendo pagão, mesmo sendo ímpio, mesmo sendo lá dos caldeus, uma das piores tribos, digamos assim, uma das piores comunidades, onde tinha os costumes terríveis de guerra, pessoas que pegavam ali e tiravam a pele dos seus, das pessoas que perdiam deles na guerra, ali, deixavam pessoas de carne viva penduradas numa haste na cidade. Então, pessoas horríveis, pessoas que tinham o costume de jogar crianças para serem sacrificadas e tudo mais. Então, terríveis, pessoas terríveis. E mesmo assim, Deus usa de tudo isso para fazer a sua vontade. Ele tem o domínio, ele tem o poder, ele pode fazer todas essas coisas. Então, assim, Deus reina sobre todas as nações. Apocalipse 15, trazendo novamente essa ideia, versículo 3 ao 4. Vai dizer assim: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, que diz assim: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Então ele reina sobre todas as nações, e haverá o dia que todas as nações virão e adorarão ao Senhor, porque os seus atos de justiça se tornaram manifestos. Os seus olhos se abriram para compreender os feitos poderosos do Senhor. E no final, todas as nações submeterão a Ele e capitularão diante do seu poder. O que significa essa palavra? Capitularão. Quem já leu, já ouviu essa palavra? Sabe eles? Não. Capitularão? É se renderão. É uma coisa de quando você está em guerra e você levanta a bandeira branca assim, você se rende, você vê que o outro é superior a você em força, em grandeza, e você vê que a sua pequenez e você se entrega. Essa é a palavra, o significado para capitularão diante do seu poder. Salmo 110, versículos 5 e 6, quem achou pode estar lendo. O Senhor está à tua direita, ele esmagará reis nos dias da tua ira, julgará as nações, amontoando os montes e esmagando governantes em toda a extensão da terra. Muito bem. Então nós vemos aqui o domínio do Senhor sobre todas as coisas, sobre todos os reinos da terra. Então a igreja ela faz parte desse reino, tanto o reino
parte desse reino, porque tudo está sob o controle soberano de Deus, sem que haja distinções ou que entidades sejam independentes da soberania do Senhor. Então, qualquer poder, qualquer entidade, qualquer coisa que se possa existir, está sob a soberania do Senhor. Então, Deus está sobre qualquer coisa que exista. O reino universal, nós vamos encontrar no lado de Deus, e vamos encontrar que a igreja, ela está também nesse reino. Até aqui tranquilo? Uma pergunta, uma dúvida? Algo para citar? Beleza. Outro reino que nós vamos ver na Bíblia, e que nós precisamos às vezes fazer distinção, é o reino davídico, né? O reino davídico, ele diz a respeito a quem? Davi, também. Ele diz a respeito da igreja? Ele diz a respeito a qual povo? Israel, bem. Então, nós precisamos entender essas coisas para não fazermos confusão de quando Deus está fazendo promessas e quando Deus está falando, né, a essa dinastia e quando Ele está falando à igreja. Então, vamos entender um pouquinho sobre esse reino, o reino davídico ou o reino messiânico. Então, esse reino se chama davídico porque diz respeito às promessas feitas a Davi. Qual é que ele fez suas promessas? Lá em Salmo, 2 Samuel 7. 2 Samuel 7, a partir do verso 8, vai estar dizendo assim: agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel. Quando ele fala que Davi é famoso, quando nós olhamos questão de fama, e quando nós estudamos assim, quem que nós imaginamos que é mais famoso, porque nós falamos mais o nome, contamos mais a história, de Davi ou de Salomão? Davi. Perguntar para uma criancinha, por exemplo, ela escuta muito mais a história de Davi, ouve muito mais a história de Davi, nós falamos muito mais de Davi que de Salomão. Mas o reino de Salomão, em questão de poderio, em questão de prosperidade, era muito maior. Mas o nome de Davi é muito mais famoso. Nós falamos a casa de Davi, a linhagem de Davi, tudo nós falamos de Davi. Então ele tem uma fama no seu nome, realmente. E providenciarei lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início, e tem feito desde a época em que tomei juízo sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando nós falamos, quando nós lemos esse versículo aqui, apesar de ele estar falando daquele tempo, e que realmente eles tinham inimigos ali, vizinhos que incomodavam realmente o povo de Israel, quando nós falamos dos nossos dias de hoje, mudou alguma coisa? Ainda eles têm vizinhos que incomodam muito, né, o povo de Israel, até os dias de hoje. Então isso aqui ainda não se cumpriu, né? Então nós estamos falando de coisas futuras para quando foi escrito e para o dia de hoje que estamos lendo ainda não aconteceu. Saiba que eu também, que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, com
retirei de Saul, de quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia, o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Então, quando nós vemos essas palavras aqui, nós compreendemos muito bem, até porque o seu filho, ele desobedeceu e não seguiu o caminho do Senhor, né? A palavra de Deus fala que ele não fez o que agrada, né, aos olhos de Deus. Mas mesmo assim, Deus não se afastou dele, né? Deus não retirou o seu espírito dele como fez com Saul, mas perdurou toda a dinastia de Davi, né? E hoje, onde que está a dinastia de Davi? Qual que é o último da linhagem de Davi? Jesus. Jesus é o último da linhagem de Davi. Por quê? Porque ele é vitorioso, se consagrou soberano também, tudo foi dado a ele, né? Tudo foi entregue a ele, como nós vemos lá em Filipenses 2. E um rei só tem sucessor quando ele morre. Quando que Jesus vai morrer? Nunca. Então ele é o último e será eterno, será para todos sempre. Então o seu trono será estabelecido para sempre, mediante, claro, Jesus sentado nesse trono. É messiânico porque Jesus, o Messias, reinará sobre o trono de Davi, governando a nação de Israel. Então, é esse Messias que o povo estava aguardando, o povo do Novo Testamento, né, dos Evangelhos, o povo de Israel, estava aguardando ali chegar alguém que se assentasse soberano sobre o trono de Davi e reinasse aqui na terra. Mas não foram esses exatamente os planos de Deus para Israel, né? Então, Lucas 1, versículo 32 e 33, ele está dizendo assim: vou estar lendo o 31 para ter um contexto melhor. O anjo falando com Maria: você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, seu nome será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, ou o povo de Israel. Seu reino jamais terá fim. Então, o reino davídico é isso, é uma promessa que Deus fez ao seu servo amado, Davi, e que ele permanece para sempre, porque foi dele que veio o nosso Salvador prometido lá de Gênesis, né? 3 e 15, se não me falha a memória. Então, a igreja não faz parte desse reino que será instituído no futuro, no milênio. Para nós que somos dispensacionalistas, então essa questão aqui vai ser falada, se algum dia for abordada aqui, em escatologia. Então, para nós que somos dispensacionalistas, nós entendemos que no milênio, após a ascensão da igreja, será reunida todo o povo de Israel, de todos os lugares, porque eles são espalhados por todos os lugares da terra, e o Senhor edificará ali um reino milenar aqui na terra. Terá duração de quanto tempo? 1000 anos, né? Então, após o final desses 1000 anos, haverá sim uma questão de guerras e haverá a subjugar. Deus irá subjugar todas as nações. Tem que alinhar a frase aqui um pouco melhor. Então Deus irá subjugar todas as nações. O texto que nós lemos, que ele irá amontoar mortos e destruirá. Então é essa questão aqui. Todos que se levantarem, e todos levantarão contra Israel, Deus irá subjugar todas essas nações, porque agora Deus é quem é o rei, Deus é que está sentado no trono.
levantam mais contra um rei humano, contra um rei mortal, e sim contra o Todo-Poderoso. Mas a igreja, ela está nos céus, e ela está reinando com Cristo. Então, com a volta de Cristo, cujos súditos são os israelitas, que serão restaurados a totalidade da terra prometida a Abraão, nessa época a igreja glorificada reinará com Cristo. Segundo Timóteo, nós entendemos melhor aqui a posição da igreja. 2 Timóteo 2, versículo 12, vai estar dizendo: e se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Com ele reinaremos. Reinaremos aonde? Apocalipse 5, versículo 9, versículo 10. Vai dizer assim: eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Será que ele está falando de Israel? Não, né? Então, está falando aqui do Cordeiro. O Cordeiro que com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. De quem que ele está falando? A igreja, né? O sacrifício de Cristo abriu portas para a igreja, né? E comprou gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, na terra, quem está aqui? O povo de Israel. E quem está com Cristo no céu, quem está reinando com ele, a igreja. É claro que nós entendemos, e nós vamos falar futuramente em escatologias, que os céus e a terra passarão e haverá novos céu e nova terra, né? Então ali será o reino eterno. Então não é aqui nessa terra. Então não se prenda às coisas dessa terra. Não se apegue tanto a você ter uma escritura dizendo que tem um pedacinho aqui dessa terra. Se apegue a esse reino eterno. Se apega a ter um pedacinho lá nesse reino eterno. Apocalipse 5 nós já lemos, então essa é a questão do reino davídico e da posição da igreja. Há algumas denominações, principalmente os reformados, que não acreditam nessa distinção, não acreditam nessa separação. Nós vamos trazer um pouco mais à frente aqui sobre essa distinção. Principalmente, nós estamos falando aqui dos presbiterianos. Eu gosto muito de ouvir o Augusto Nicodemos, o Hernandes Dialogues, mas quando entra nessas questões aqui, para eles não há diferença. Então, para eles, quando Jesus veio a este mundo, ele cumpriu, foi cumprido em Jesus todas essas promessas, e agora nós, igrejas, somos o Israel de Deus. É isso que eles vão falar aqui. Não há mais distinção. Israel e igreja são a mesma coisa agora. Mas nós, os dispensacionalistas, acreditamos que há sim uma distinção, até porque ao ler muitas coisas nós vemos que não se cumpriu nem simbolicamente nem fisicamente. Nós entendemos que literalmente muitas coisas precisam se cumprir. Há promessas que realmente ainda não foram cumpridas, o que faz todo sentido. Então nós acreditamos numa questão do hiato. O hiato é um tracinho que nós colocamos que separa uma coisa da outra. Então, durante essa questão do Velho Testamento e do Novo Testamento, águas com parentes, tem um hiato, que é o período da igreja. Com a vinda do Senhor nos ares, fecha esse parente, termina esse ato, e Deus continua a questão que ele está tratando com Israel. Ficou mais ou menos claro. Só para entender que a igreja, como o apóstolo Paulo vai trazer, é um mistério, é algo que estava escondido no coração de Deus, mas que foi revelado. Foi algo que é uma separação, uma distinção de como ele estava tratando, e que ela tem um período aqui na terra, e depois Deus vai continuar tratando com o povo de Israel. Ele não vai deixar
o povo de Israel assim como está. Ficou claro? Então, só para outra coisa para entendermos melhor. O povo de Israel, quando Deus escolheu Abraão, ele disse que em ti serão benditas todas as nações. Era para o povo de Israel ser luz para todas as nações, para revelar Deus, para revelar o único Deus. Então, através do povo de Israel, era que as outras nações conseguiriam enxergar quem é Deus e a existência de Deus. Mas o povo de Israel foi só se fechando, se isolando e não foi revelando, ou através da sua desobediência e da sua questão de se misturar com os outros povos, os costumes e tudo mais, eles foram perdendo essas características. E no período da igreja, quem que é luz para as nações? A igreja. A igreja. É a mesma questão. Nós somos luz para as nações. E nós temos o papel de realmente mostrar, revelar Cristo às nações. Por isso, o ide, falai, luz, ide a todos os confins da terra. Então, a igreja hoje é luz para as nações. Tem o mesmo ministério, correto? Por isso, muitas vezes é confundido. Então, vamos lá. Existe outro reino, o reino espiritual. Refere-se ao reino em que os cristãos foram inseridos a partir do novo nascimento. Colossenses 1:13. Quem achou pode ler para mim. Colossenses 1:13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O do domínio das trevas nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então esse reino não é um reino que nós enxergamos, né? É um reino espiritual. Nós enxergamos que estávamos sob o domínio das trevas. As pessoas enxergam, que nós falamos hoje na escola dominical, as pessoas não enxergam, é algo espiritual, né? Mas que tem influência sim no mundo físico, no mundo material, né? E quando nós fomos transportados do domínio ou para o reino do Filho do seu amor, nós enxergamos isso? Enxergamos, né? Mas nós sentimos, né? Nós sentimos essa questão que fazemos parte de um outro reino, não somos dessa terra, né? Então, quando nós falamos do céu, parece que nós ansiamos, desejamos, sentimos, como se diz, saudades, né? Tem alguns livros que falam que sente saudades do céu. Não pode sentir saudade de um lugar que você nunca esteve, mas você sente que é lá que é o seu lugar. Quero voltar para esse lugar. Isso é o que nós começamos a falar aqui em cosmovisão, né? Criação, queda, redenção e consumação. Quando Deus restaura todas as coisas e nos traz ao princípio, quando Ele criou o homem, que estava debaixo do seu domínio, tinha um relacionamento particular com Deus, um relacionamento puro, santo com Deus, né? Nós sentimos falta disso, mesmo não tendo conhecido isso, né? Apocalipse 1:6, o que vai dizer Apocalipse 1:6? E nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nesse reino, nós fomos constituídos na posição de sacerdotes, né? Para servir a Deus e Pai. Então, esse reino espiritual é onde Cristo reina sobre a igreja, sendo a sua cabeça, sendo o cabeça. Esse reino tem característica que distingue dos restantes do mundo. Vamos falar escrito em Romanos 14. Que vai dizer Romanos 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, não é algo material, é algo espiritual, não é algo
Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Mas de poder, né? A versão fala de poder. Então esse é o reino espiritual. Tranquilo? Deu para entender? Nós já falamos do reino messiânico, ó, calma aí, do reino universal, do reino messiânico e do reino espiritual. E tem outro reino, que é o reino eterno. Mas não já estamos falando que esse reino é eterno? Tem mais um reino, que é o reino eterno. Esse também é um aspecto futuro do reino. Então, não está ligado ao governo terreno, mas a comunhão e a habitação com Deus e a vida eterna. 2 Timóteo 4,18. O que vai dizer 2 Timóteo 4,18? O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para Deus. Isso aí, o reino celestial. O que vai dizer Tiago 2,5? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Isso. E o 2 Pedro 1,11. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino eterno. Por que nós estamos falando? Não todos os outros reinos é eterno. Porque ele vai se culminar nesse aqui. Então, o reino universal, Deus tem domínio sobre todas as coisas. Mas muitas das coisas aqui vão se passar. O que vai perdurar é esse reino eterno. O reino de Davi, aqui na terra, ele vai se findar. O que vai perdurar é os novos céus e nova terra. O reino espiritual, ele não tem fim, mas ele vai culminar em novos céus e nova terra, um reino eterno. Então, quando todos falam que ele nunca terá fim, que esse reino será eterno, é porque vai culminar nesse daqui. Então, todos esses vão resultar nesse reino eterno. Então, todos os que tiveram fé e foram perdoados por Deus durante toda a história humana, de Adão até o último homem que nascer, incluindo a igreja, irão entrar nesse reino. Ou seja, estarão aqui gente de todos os povos, tribos, línguas e nação, e o povo de Israel também. E gente de todas as eras. Então a igreja ainda aguarda para entrar nesse reino, como está escrito em Atos 14 e 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A NVI vai estar dizendo assim: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Não quer dizer que se você não passar por tribulações, você não vai entrar no reino de Deus. Está dizendo que vai demorar um tempo até entrarmos no reino de Deus. E esse tempo não será um tempo fácil, será um tempo de tribulação. Mas passaremos, adentraremos no reino de Deus, no reino eterno. Muito bem, nós temos uma questão agora que é a igreja de Israel. Eu vou começar aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir terminar. Então, vamos ir com calma aqui para ficar bem claro. Sobre a questão dos reinos aqui, ficou alguma dúvida? Algo a acrescentar? Alguma pergunta? Está tranquilo?
que a igreja ela tem um período particular dentro da história da humanidade, dentro do plano divino através dos séculos. Então, teve o seu início lá no Pentecoste, né, nos dias de Jesus. Ela era algo a existir no futuro. Mateus 16, 18 vai falar que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, enquanto Jesus estava nesse mundo, ele ainda não tinha instituído, mas sobre a obra que ele fez, sobre ele mesmo, ele fundou essa igreja. Então, o contraste entre a igreja e Israel é nítido no Novo Testamento, após a fundação da igreja. A distinção entre o Israel natural e a igreja revelada, que não são a mesma entidade, né? Não são a mesma coisa. Então, 1 Coríntios 10, 32 vai estar dizendo assim: não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, e nem para a igreja de Deus. Note que ele falou de forma separada para cada classe. Gálatas 6:16 também há essa separação. Vai dizer assim: paz e misericórdia esteja sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre Israel de Deus. Então, que regra que era essa? Ele vai dizer que nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Está falando da igreja. Não adiantava o Israel falar assim: não, para você ser salvo, você tem que ser circuncidado. Porque a marca do israelita, a marca do povo de Israel, do povo exclusivo de Deus, era a circuncisão. A marca que nós, os salvos, carregamos é qual? Qual que é o selo que nós carregamos? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a marca do cristão. Então, o que importa é ser uma nova criação. Mas ele vai falar que paz também seja sobre Israel de Deus, né? Então, ele separa aqui o grupo. Mas é claro que só esses dois, esse aqui não é bem enfático, não é bem claro que é uma separação, né? Mas Romanos 11 é bem claro. Então hoje nós vamos ler todo o capítulo, são 30 e poucos versículos, 36 versículos, e buscar falar um pouquinho sobre essa separação. Romanos 11, então, a partir do verso 1, vai estar dizendo assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. O que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa dele se transforma em maço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e suas costas fiquem curvadas para sempre. Ou seja, olhando só para o chão. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude ou a sua restauração
Estou falando a vocês gentios, visto que sou apóstolo para gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar algum deles. Pois se a rejeição deles é reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação senão vida dentre os mortos? Lembrando que nesse período da igreja, os israelitas, ou no caso hoje nós chamamos de israelenses, né? Ou os judeus que são espalhados por esse mundo, eles também se convertem, eles também creem em Jesus e se tornam igreja, se tornam parte dessa igreja, né? Então a salvação para eles também é necessária. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz, da oliveira cultivada, não se glorie com esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de maneira antinatural, nossa, eu ia falar, de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados ramos naturais em sua própria oliveira? Ou seja, né, se nós buscarmos aqui na agricultura, eu posso pegar um pé de limão, e aí eu vou lá e pego um galho com um pé de laranja, e enxerto nesse pé de limão, isso é algo incomum, correto? Mas vai dar frutos, vai continuar, o galho da laranja vai sugar a seiva ali, e vai dar frutos, e vai produzir. E se eu pegar o galho do pé de limão e enxertar no próprio pé de limão, é mais fácil ainda, né? Tipo assim, já fazia parte, então é algo mais comum. Então nós não devemos nos gloriar por estarmos ali nessa árvore, nessa videira, que nós vemos de algo que não é natural. Então, irmãos, não quero que ignore esse ministério, para que não se tornem presunçosos, arrogantes, orgulhosos, né? Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornam desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sobre a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense?
pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Imagina Paulo escrevendo essas coisas, Paulo recebendo a revelação dessas coisas naquela época, né? Onde havia essa questão no começo da igreja e todo Israel bem à tona ali, bem participante dessa questão de religião, né? Porque todos os outros povos foram helenizados, né? Foram convertidos à tradição, à religião da Grécia, dos gregos, né? Inclusive os próprios romanos tinham essa comunhão, essa amizade com essa questão dos gregos, dos seus pensamentos, da sua forma de culto, da sua forma de estudo, de governo e tudo mais. Mas um grupo e toda a humanidade, eles perseverou, resistiu e não mudou de forma alguma a sua religião, o povo de Israel. E por causa dessa teimosia, ele tinha uma questão mais forte, né? De não mexer por eles, que eles é um povo difícil. Então, vem todo o cristianismo dizendo que assim, não é mais o povo de Israel, agora é quem Deus elege, agora é por Jesus Cristo. Você está louco, você está maluco, que isso? Claro que não, né? Então, Paulo, no meio dessa questão toda, ele traz essa revelação e vai falar que realmente através do Senhor Jesus Cristo, mas que não é para menosprezar, não é para desprezar o povo de Israel, que é através do endurecimento do coração deles, que é através da desobediência deles, que nós gentios fomos alcançados. Então, há uma separação muito nítida e clara aqui no capítulo, correto? Israel da igreja. Então, é por essa questão que nós entendemos que não é a mesma coisa, Israel e igreja. Ok? Então, quando alguém fala assim, não tirou do além da cabeça da Escritura. Então, quando as pessoas, os presbiterianos também falam, eles também tiram da Escritura, é uma questão de interpretação. Para mim é claro que é uma separação, para eles é claro que não há. Então, uma questão de interpretação. Algumas coisas que nós devemos olhar aqui para esse capítulo. Deus não rejeitou definitivamente Israel. Versículo 1. Deus não rejeitou definitivamente Israel. Acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Então isso mostra que não há um fim, que ainda há uma continuidade, haverá uma continuidade. Tanto que você nota que o povo de Israel, apesar de ser o povo mais atacado, apesar de ser um povo minúsculo, a maioria dos israelitas nem estão, ou dos israelenses, né, como é chamado hoje, nem estão lá em Israel, estão espalhados por todo o mundo. E o pouquinho que está lá resiste a armamentos bélicos, a nações gigantescas, né? E resiste pela graça de Deus. Então Deus está com eles ainda. Deus não rejeitou o seu povo. Então Deus tem ainda um plano para eles, né? Deus sempre reserva um remanescente fiel em Israel. Podemos ver que Elias fala assim: de todo Israel só sobrou eu. Agora é só eu. Se eu morrer aqui, acabou, ninguém mais vai servir a Deus. Deus fala: não, calma, que eu reservei, que eu preservei 7 homens. Assim como Ele tem reservado nós, os crentes, através de todo esse tempo, né? Através de toda essa história da igreja. Se não é Ele reservar, se não é Ele preservar, ninguém sobra, não resta ninguém, né? Como diz aquele versículo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque, não há ninguém que queira servir a Deus. Todos se desviaram, né? Nosso coração se torna somente para fazer o que é mal. Então, se não é Deus preservar, não sobra ninguém. Então, se há um
porque Deus, né, sustém e mantém. Então, pela graça de Deus, mantém o remanescente. Então, Deus mantém o povo de Israel, mantém também a igreja. O pequeno remanescente foi eleito, enquanto a grande maioria de Israel foi endurecida. Do versículo 7 ao versículo 10. Foram rejeitados temporariamente para que os gentios fossem alcançados. Ou seja, Deus tirou os olhos um pouco do povo de Israel para olhar mais para os gentios. Então, para alcançar a igreja, para alcançar nós que estávamos longe, nós que não tínhamos acesso a Deus. Imagine, o povo de Israel se fechou de tal forma que como ele alcançaria os índios aqui no Brasil? Ele iria alcançar. Eles não tinham essa questão de evangelizar. Evangelizar é os evangelhos para cá. Não tinha essa questão de ir buscar nas outras nações as pessoas. Então eles falam assim: se vocês quiserem, vem para cá, adota o nosso costume, faz a circuncisão e começa a ser um israelita. Aí você vai ser servo de Deus Altíssimo. Mas Deus queria alcançar todos os povos, todas as nações. E graças a isso nós fomos alcançados. Como a sua transgressão resultou em bênção, assim será quando forem bênçãos. Ou seja, já que o endurecimento deles, a transgressão deles, a desobediência deles resultou em bênção para nós e todos os povos, quando eles forem restaurados plenos, será muito mais gloriosa essa bênção, será muito maior, né? Será um povo gigantesco, o povo de Deus, não será mais só um povo minúsculo na terra, será um povo gigantesco, né? Bilhões e bilhões e milhares e milhares, é o que diz Apocalipse, que estavam cantando, né? Louvando a Deus, que foram comprados e que tiveram suas vestes alvejadas do sangue do Cordeiro. Enquanto Israel estava afastado, um pequeno número crê na pregação, ou seja, dentre eles ainda há alguém que creia, que entenda, que enxergue essa questão. Então eles não estão totalmente de olhos tampados, de ouvidos fechados, né? Eles compreendem a possibilidade de eles crerem na salvação. E é gloriosa sim a questão da salvação de um judeu. Porque é como você pegar de uma árvore, um galho que está murcho, que está seco, e você conseguir que ele volte à vida, que ele volte a produzir. É satisfatório, né, nós vermos essa restauração. Então, faz parte do ministério da igreja alcançar o povo de Israel também. Até porque o texto vai dizer que é para pegar Jerusalém, Judeia, Samaria e da terra. Era para começar de lá de dentro, era para alcançar os seus irmãos, era para alcançar eles ali, né? Mas não é fácil. Um povo que tem uma questão religiosa muito convicta, muito acertada no seu coração, é difícil de enxergar essa questão do Messias, né? Inclusive há judeus messiânicos que retratam essa questão de como são excluídos pelos seus irmãos. Quantas vezes um vê o outro de kippah, né? Eles usam, e alguma questão tradicional, quando chega nessa pessoa, pergunta se ele é messiânico ou tradicional, não sei se tradicional é a palavra certa, ou ortodoxo, e se ele fala que é messiânico, alguns até cospem no chão e viram a cara. Difícil, e tão endurecido está o coração deles. Mas isso já está revelado, isso já sabemos. Então, vamos cuidarmos com essas pessoas, nós já sabemos. Mas haverá uma restauração. Assim como nós estávamos distantes e houve uma restauração. Deus nos alcançou. Então, é pela graça que Deus nos alcançou e é pela graça
por mais que nos esforcemos, não conseguimos agradar a Deus e alcançar a salvação em Cristo, a salvação. Precisamos, e a obra da salvação é exclusiva de Deus, é graças a Ele, é por meio dEle, e é por isso que nós louvamos a Ele, porque se estamos aqui, é graças a Deus. Amém? Alguma dúvida, alguma questão? Algo a acrescentar? Está bem compreendido que há uma diferença entre Israel e também uma diferença entre a igreja? Quando alguém falar ou cantar perto de você que você é cauda, você é cabeça, não é cauda, você vai saber responder? Bom, muitas vezes a gente esquece. Tem muitas coisas que são escritas, né, no Velho Testamento que servem sim para a igreja, mas muitas coisas são exclusivas, né, do povo de Israel. Coisa que Deus não prometeu à igreja. Não faz sentido nós queremos tomar posse de uma bênção que não foi dada a nós. Nós possamos saber distinguir para que nós possamos aproveitar a plenitude do que foi destinado a nós, né? Do que foi bênção para nós. Amém?